SIRS, e protocolos, né? Então a gente tem que ter protocolos bem segmentados na instituição para avaliar e tomar condutas mais rápidas e certeiras. E o monitoramento do paciente, para onde ele vai, se ele já foi para a UTI, se já foi feito o pacote da primeira hora, as medicações, antibiótico, volume, quanto tempo demorou, né, se a gente está adequado o tratamento, e também a alta da UTI e a alta hospitalar também. Hoje já se fala em ambulatórios de pós-UTI, né, pós-choque séptico, pós-sepse. Então, esses pacientes saem com alguma morbidade, né, a sepse tem choque séptico, tem alta morbimortalidade, morbidade cognitiva, né, muitos pacientes saem da UTI ou do hospital com alteração cognitiva, tá certo? Então, um acompanhamento contínuo do desfecho. As ferramentas de triagem. No Sepsis Campaign de 2021, nós temos o Quick SOFA, que avalia algumas alterações, como alteração do nível de consciência, frequência respiratória maior ou igual a 22 e hipotensão, ou seja, a pressão menor ou igual a 100. Então, esse Quick SOFA, ele não serve como, não é bom como rastreio de sepsis. Por quê? Porque ele tem baixa sensibilidade. O que quer dizer isso? Se ele estiver normal, ele não descarta sepsis. Ele só detecta 22% dos casos de sepsis. Para que ele serve? Para avaliar aquele paciente potencialmente de risco, para evoluir com piora clínica. Um Quick SOFA maior ou igual a 2 é um paciente que tende a ter uma mortalidade maior, uma internação mais prolongada, mas existe complicação. Um paciente com Quick SOFA menor ou igual a 1, né, um desses alterados aí que eu falei, ele tem menor probabilidade. Mas ele não serve nem para diagnosticar sepsis, tá? Não entra nos critérios de sepsis, o Quick SOFA, tá bom? Mas ele tem baixa sensibilidade, ou seja, o paciente idoso, por exemplo, ele pode ter uma infecção, ter uma disfunção renal aguda e ainda não ter alteração do sensório, não ter hipotensão e não ter uma frequência respiratória alterada, mas ele pode ter sepsis porque às vezes o paciente imunossuprimido tem uma resposta inflamatória menos exacerbada, né? Assim como o SIRS, né? Quem lembra do SIRS, né? Que é uma leucocitose maior do que 12.000, ou uma leucopenia menor do que 4.000, na alteração laboratorial, temperatura central maior do que 38,1, 85, mas com o axilar equivalente, tá certo? Ou hipotermia também, né? Menor do que 36,1 central, ou menor do que 34 axilar. E também a pressão, né, arterial, hipotensão menor do que 90, entra também como critério de CIS. E aqui no HGV a gente tem a escala de deterioração, né, na clínica médica, os enfermarias de Mills e a modificada de Mills, que ela serve também, ela tem uma alta sensibilidade, né, aqui é uma alternativa com melhor desempenho, chega a ter 60% a 70% de sensibilidade para detectar sepsis dos pacientes com o NILS maior ou igual a 4. Então, a sensibilidade, então já tem um protocolo, né, quando esse NILS maior ou igual, já é ligado um alerta para avaliação, para ver se o paciente precisa de UTI ou não, avaliar, pensar em sepsis, pesquisar, diagnosticar e abrir protocolo de sepsis, dar seguimento. Aqui, como eu tinha falado, o lactato é um biomarcador associado à mortalidade de sepsis. Então, quanto maior o lactato, tem uma relação direta com a mortalidade, além do que também ele serve para monitorar tratamento, ou seja, a partir da expansão volêmica que você faz
Se a gente tem um clínice dilatado, uma queda, significa que você pode estar no caminho certo, mas se está aumentando, talvez precise de algum ajuste, né, no tratamento. Então, um paciente que não está, após as medidas, não está clareando lactato, fala a favor de um pior prognóstico, certo? Né? Ele não é específico para sepsis como limitação, e o uso, ele assemelha, como eu disse, na avaliação de gravidade. E aí, pessoal, eu diagnostiquei choque séptico. Eu estou diante de um paciente com choque séptico. O que eu devo fazer? Então, nessa avaliação inicial, eu vou ter que fazer a ressuscitação volêmica inicial, tá certo? Então, a partir do momento que eu reconheço, através de fluidos, tá? Esses fluidos, a preferência por cristalóides, principalmente soluções balanceadas, como plasma light. Na nossa realidade, a gente não tem, mas tem o ringue lactato, que pode ser uma opção, e menos o soro fisiológico, porque tem mais cloro, mais sódio, né, pode estar mais relacionado à acidose hiperclorêmica, então a gente usa mais o ringue lactato, o choque séptico, tá certo? Então, é recomendado fazer em torno de 30 ml por quilo, tá? Aí na primeira hora, nas próximas 3 horas. Lembrar que avaliar o paciente individualizado, né? Eu acho que em tudo na medicina, né, em tratamento, você vai sempre avaliar, tomar conduta e reavaliar. Então, no choque séptico é a mesma coisa. Você vai, né, iniciar a expansão volêmica, reavaliar a resposta e poder chegar pelo menos no mínimo 30 ml por quilograma. Com relação ainda a fluidos, a gente, né, vai avaliar a resposta, né, se é um paciente responsivo ao volume, e pode associar a droga vasoativa caso a gente não obtenha o resultado de uma melhora pressórica do paciente, nem melhora da perfusão, tá certo? Eu vou detalhar mais à frente. O antibiótico é importantíssimo, é outro item que eu queria enfatizar. Antibiótico na sepsis, ele tem que ser administrado no choque séptico o mais breve possível dentro da primeira hora, tá certo? A gente tem que coletar culturas antes, de preferência, mas se essas culturas não forem possíveis, por falta de algum material ou alguma possibilidade técnica, não deve retardar a administração do antibiótico. Na verdade, nada deve retardar a administração do antibiótico no caso de sepsis / choque séptico, principalmente, tá certo? Então, tem estudos já demonstrando que cada hora de atraso no antibiótico aumenta de 20% a mortalidade do paciente. Então, ele não pode atrasar a primeira dose do antibiótico, por qualquer motivo que seja. Não sei que seja alguma coisa tipo o paciente tem alergia, está providenciando, mas a gente tem que tentar a primeira dose, né, do protocolo de sepsis, do choque séptico, fazer na primeira hora. Tá certo? Vasopressores, tá? Então, assim, o paciente, o choque séptico, ele é refratário a volume, então ele vai precisar de droga vasoativa. Dentre elas, as principais usadas, a primeira escolha é a norepinefrina ou noradrenalina. A gente pode usar como segunda escolha a dopamina, mas está em desuso, tá certo? A gente pode usar a vasopressina como segunda droga, associada principalmente nos casos de choque refratário, quando a noradrenalina já está numa dose moderada, né? No guideline ele fala em uma dose de 0,25 microgramas por quilograma por minuto de nora, a gente já pode associar a vasopressina, 0,25 a 0,5 microgramas por quilo. Então é importante a gente calcular sempre a dose do paciente, né? Às vezes é um paciente grande, pequeno, por micrograma, até para saber se não é a hora da gente associar um segundo vasopressor, né? No caso a vasopressina, né? A norepinefrina ou a vaso, que é o Venclise. Tá? A ventilação mecânica. Tem outros vasopressores também, como a epinefrina, que também pode entrar no paciente que está no choque refratário, né, que já está com essas duas drogas, pode entrar a epinefrina também.
e eu vou explicar o motivo como terceira droga. Existem outros vasopressores, como a angiotensina 2, que age no sistema renina-angiotensina e que é um vasopressor, mas tem recomendação fraca, é caro, liberado para os Estados Unidos e alguns países da União Europeia, mas a medicação cara ainda não é disponibilizada no Brasil, então no protocolo ele está lá com uma recomendação fraca, certo? A gente também, para algum perfil de paciente, principalmente se for detectado que mesmo com a noradrenalina, com a vasopressina, esse paciente tem sinal de hipoperfusão, a gente pode associar a dobutamina, tá? Para melhorar aí o inotropismo do paciente. E a gente tem que cuidar da ventilação, né? Se esse paciente é para estar entubado, então o paciente está com choque, para diminuir o consumo metabólico, né? Aproveitar melhor esse oxigênio disponível, que já está pouco disponível. A ventilação não é mais com 10 litros, né? É uma ventilação mais protetora, com 6 litros por quilograma, uma pressão que não ultrapasse 30 mililitros de mercúrio, e o ideal é você também, principalmente se o paciente tiver um foco pulmonar, em caso de hipóxia, também ajustar a PIP com algum incremento de PIP. Tá? Corticoide, também nos casos de choque séptico, a gente pode usar uma diminuição teórica, né, no consumo aí dos glicocorticoides, principalmente do mineralocorticoides e do cortisol, e a gente pode repor aí com hidrocortisona, uma dose de 50 mg de 6 horas, tá bom? Ou 200 mg a dia. Outras condutas adicionais no choque séptico é o controle glicêmico adequado, rigoroso, tá? Uma glicemia de hora em hora, de 2 em 2, até melhorar a gente ter resposta de melhora, né? Melhora perfusional, melhora do enchimento capilar, melhora do débito urinário, tem várias formas da gente medir. Eu vou falar outras medidas que a gente avalia tanto a nossa resposta, né, a volume, como aos vasopressores, que são as medidas. O guideline recomenda que a gente não utilize mais muito as medidas estáticas, né, como frequência cardíaca, pressão arterial, que a gente utilize mais as medidas dinâmicas, como a variação sistólica, do volume sistólico, certo? A gente pode usar o high leg press, que é a elevação das pernas, né, com a variação do volume sistólico, e também a gente pode utilizar o ecocardiograma, né, o ultrassom com Doppler, para avaliar também a resposta ao volume, o melhor do débito cardíaco, né, através aí do cálculo do VTI, tá certo? Então, a gente pode fazer isso à beira-leito de forma dinâmica. São os parâmetros que a gente pode utilizar para avaliar a resposta à terapêutica. Então, aqui, só para a gente abordar aqui um pouco a fluidoterapia, né? Então, é recomendado fazer pelo menos 30 ml por quilo nas primeiras 3 horas, mas no choque séptico na primeira hora, tá certo? O volume mínimo aí de 30 ml. Obviamente, se for um paciente com insuficiência cardíaca ou renal anúrico, você não vai fazer tudo isso, né? Então, você vai fazer, e a pressão não está melhorando, você não precisa esperar terminar todo o volume para iniciar a droga vasoativa. Já é recomendado que a primeira droga, né, vasoativa, que é a noradrenalina, já se inicie precocemente, inclusive pode entrar concomitante se a pressão arterial média estiver menor do que 40, você já está apto a entrar com a droga vasoativa até antes de entrar com o volume. Então, hipotensões severas, você pode entrar concomitantemente. Não quer dizer que vai parar o volume, tá certo? Outra coisa em relação à droga vasoativa, que eu vou falar mais lá na frente, em relação ao postergar, porque o paciente está sem acesso central. Isso não existe hoje, tá? A droga vasoativa nova, a vasopressina, pode ser iniciada em acesso periférico, tá certo? E, de preferência, em um acesso na fossa antecubital, calibroso também no gel 20, e que assim que tiver condições favoráveis, esse acesso central pode ser pego, mas não se pode postergar o início da droga vasoativa
por ausência de acesso central. Já tem estudo mostrando que é seguro, né, e que o retardo no início da nora aumenta a mortalidade também. Né? As complicações que podem acontecer é um extravasamento, isquemia de membro, mas isso depende da velocidade, né? Se você tivesse cuidado de ser um acesso mais calibroso, você não pode pegar um acesso na pontinha do polegar, na mão, então aí é mais complicado. O tempo, né? Nas primeiras 3 horas, de preferência na hora, e você vai monitorar essa resposta. Quanto tempo pode ficar 2, 6 horas, 2 a 6 horas. E monitorando, né, para ver se tem alguma repercussão, se tem algum extravasamento, né, porque aí pode mudar de sítio para outro periférico. Algumas condições, como por exemplo, o paciente está com a plaqueta baixa, distúrbio de coagulação, enquanto você corrige, né, faz plasma, plaqueta, para funcionar, aí a gente pode manter ali. Então, não se deve nem interromper, nem não iniciar pela ausência, né? Então, aqui, como eu falei, as medidas dinâmicas de resposta ao volume, né? É a elevação passiva, você avalia a resposta do volume sistólico, tem que aumentar pelo menos maior do que 13 a 15% do volume. A variação também da pressão, então, volume sistólico, da pressão, né? A variação pressórica, né? Da variação de pico. E o ecocardiograma, que a gente pode ali avaliar a via de saída, o VTI, né, a via de saída do ventrículo esquerdo, através de um ultrassom com Doppler, né, calcular a integral do fluxo e a gente avalia se tiver um incremento daquele fluxo, né, daquele VTI com volume, porque o paciente é responsivo a volume. Nem todo paciente é responsivo precisa de volume, né? Mas a gente sabe que aquelas leis de Frank-Starling, que vai chegar um momento que você vai fazer volume, aquele estresse no miocárdio, e não vai mais ter resposta no volume sistólico. Então não adianta você fazer mais volume que não vai ter incremento na pressão. Então é onde você vai partir para outras vias, né? Como aumentar a resistência periférica, né? Com droga vasoconstritora, aumentar o imotropismo do Buda. Como eu falei, a gente pode também guiar pelo lactato, né? Então a resposta volêmica, a gente coleta o lactato com 1 hora depois dessas medidas, né? Ou então dentro das primeiras 3 horas o novo lactato para avaliar. Se tiver clareado o lactato, foi responsivo, né? Suas medidas, tá? Serve também para fazer novas reavaliações, e a meta é normalizar esse lactato, né? Tem aqui do laboratório aqui, estou vendo gente aqui, aí às vezes quando a gente está com um paciente muito crítico, para a gente tomar conduta, os próximos passos, a gente precisa desses exames. Por isso a importância da gasometria dentro da UTI ou fora, mas com disponibilidade de tempo ágil, porque a gente tem que estar em cima. Vocês veem que essas 6 primeiras horas aqui são cruciais para, ou a gente, as horas de ouro, são as horas de ouro, ou a gente reverte, ou o paciente vai entrar numa cascata que pode ficar refratária e irreversível, né? Algumas medidas também de avaliar a perfusão, a tempo de enchimento capilar, tá certo? Você pode pressionar o dedo ou o joelho por 5 segundos, né? O normal é abaixo de 3 segundos, se tiver aumentado, identificado, que a perfusão ainda está ruim, né? As vantagens é que é um método simples, né? E não invasivo. Tem estudos aí como Andrômeda, que validou aí, correlacionando com o lactato, que é um bom exame para avaliar a perfusão. As desvantagens também é que às vezes pode ter interferência logo regional. Vou dar um exemplo: um paciente que está com um manguito aqui apertando o braço, né? Ou alguma coisa que está apertando, você vai olhar o tempo de enchimento só na mão que está apertado, vai estar liquidificado, a outra está normal. Então tem que tomar cuidado, né, que não reflete aí uma hipoperfusão sistêmica. A pressão
pressão arterial média, que é também uma medida estática, tá certo? De preferência tem que ser medida por uma linha arterial invasiva, né, que garante aí uma sensibilidade maior, uma acuração maior, e também por ser contínua, né, a gente já sabe que a não invasiva pode comprimir membros, né, e também, tipo, você imagina, de 15 em 15 ou de 10 em 10, vai ter um isquemia, vai aumentar o lactato naquele braço ali, certo? O alvo é uma PRI maior ou igual a 65. Então, aqui para quem trabalha na UTI, os outros setores, a gente, quando está com o paciente sério, ou a maioria dos pacientes a gente tem que ter um alvo pressório. Não normalizem hipotensão. Não veja um paciente com uma PRI de 60 e permitam, porque quanto 10, 20 minutos com aquela hipoperfusão vai dar repercussão. E lembrar que a hipotensão, às vezes, é um sinal tardio de hipoperfusão. Esse paciente já está com hipoperfusão já, ainda não está hipotenso. Então, só para vocês terem uma ideia que a hipotensão já é um sinal já mais tardio. Então, não normalizar. Se tiver um paciente paliativo, né, ou que já esteja com droga tudo otimizado e não tenha mais o que fazer, mas paciente que está na UTI neurocrítico, choque séptico, a gente tem que buscar metas, né, hemodinâmicas e laboratoriais também. E como é que a gente diagnostica a infecção? Obviamente com a clínica, na amnésia, deve coletar culturas, né, principalmente pensando nos focos suspeitos, né, então se for urina, urocultura, um sumário de urina, hemocultura, se for pulmonar, cultura de secreção traqueal, tá certo? E quando você está indefinido, coleta os três, tá certo? Exame de imagem e reavaliação, porque assim, isso aqui no caso de sepse, você sempre tem que estar reavaliando. Às vezes, o caso de sepse sem choque, na diretriz falava que você iniciar o antibiótico na primeira hora. Agora, nessa diretriz, ela pode liberar até 3 horas, se você ainda está em dúvida, né? Ou seja, existe o diagnóstico de sepse provável e sepse possível. Na sepse possível, sem choque, você pode aí segurar. Então, às vezes o paciente tem outro diagnóstico mais provável do que a sepse, do que a infecção. Então, por exemplo, um infarto. Né? Infarto pode dar dispneia, um TEP pode dar dispneia. Né? Então, se você, na anamnese, viu que é um infarto, o paciente estava sem nenhum sinal de incise, e aí teve uma dor torácica de dispneia. Dispneia, importante, é uma disfunção orgânica. Você vai abrir o protocolo de sepsis, mas quando você for dar seguimento no protocolo, ele não vai fechar como sepsis, ele vai fechar como infarto. Não é isso? Então, você, nesses casos de sepsis possível, não é sepsis provável, você tem um tempinho aí para administrar o antibiótico, mas no choque séptico é o mais imediato possível, certo? E como eu tinha falado, tem para os antibióticos, né? No choque séptico em até 1 hora, sepsis sem choque, avaliação rápida em até 3 horas e baixa probabilidade de considerar até adiar os antibióticos, tá certo? Porque a gente acha que o antibiótico é uma coisa simples, né? O paciente tem uma febre, antibiótico. Paciente, então assim, antibiótico pode dar lactopenia, pode dar disfunção renal, induz resistência. Então a gente, isso é uma das críticas ao primeiro protocolo anterior, que todos eram para fazer antibiótico imediato. Então, nesse novo guideline, ele fala que na sepse possível, né, que você acha que não é sepse, mas abre o protocolo, você tem uma margem para você investigar mais se é ou não sepse e segurar o antibiótico. A escolha do antibiótico, qual antibiótico usar? Se é um paciente com fatores de risco para germe, multidroga resistente, passa esse fator de risco, imunossupressão, internação prolongada, maior que 7 dias em UTI, uso de antibióticos prévios,
você vai dar preferência a uma cobertura ampla baseada em epidemiologia local, tá certo? Vai considerar o risco dos patógenos multiresistentes, né? Se esse paciente já tiver alguma cultura em andamento, é ideal também que abra aquela cultura e sempre fazer reavaliação de ajuste conforme as culturas, inclusive com vistas a tratamentos mais curtos e de escalonamento de antibiótico. O guideline ele recomenda que, se você abre um protocolo de sepsis ou choque séptico e o paciente teve uma boa resposta, 5 a 7 dias, chegou a uma cultura, por exemplo, que era sensível a ceftazidima, e o paciente está com meropenem, você pode escalonar para ceftazidima. Se for o foco coberto, né? Que a gente tem que avaliar também a penetração do antibiótico, né? A farmacodinâmica, a farmacocinética, então tudo isso tem que ser levado em conta, tá certo? Então aqui, existe a terapia combinada e assim, ou seja, um antibiótico único ou combinado. Quando a gente tiver com alto risco de multidroga resistente, a gente nunca pode entrar no antibiótico isolado, tá certo? Então, 2 antimicrobianos com cobertura para gram negativo. Então, pode pegar a mica, né, para gram negativo, meropenem, sempre cobrir com o espectro, 2 antibióticos com cobertura para gram negativo. Quanto é um baixo risco, monoterapia para gram negativo, tá certo? Azocin, cefepime, cobertura para pseudomonas, e o ajuste é escalonar após a identificação do patógeno. Sempre lembrar em fungo, tá certo? A terapia antifúngica, você tem que avaliar os pacientes de alto risco, né? Calcular o Candida score, através do paciente que tem NPT, invasão, acesso ao dispositivo por tempo prolongado, internação prolongada, imunossupressão, uso de corticoide, cirurgia, principalmente abdominal. Esses pacientes, eles podem ter um alto risco. Então, no caso de choque séptico, você tem que cobrir também cobertura para fundo, tá certo? Os de baixo risco, a gente evita tratamento empírico, tá bom? E sempre reavaliar, descontinuar as culturas ou, né, iniciar também dieta para a cultura. Como eu falei em farmacodinâmica e farmacocinética, tem alguns antibióticos, principalmente os beta-lactamos, que a gente tem, que o efeito dele é melhor a gente fazer ele em infusão contínua do que aquele bolus com intervalo prolongado. Então, os antibióticos para beta-lactamos, a gente deve fazer isso, tá? Dose de ataque e manutenção, infusão contínua e ajuste conforme a função renal. Então, a gente sempre tem que avaliar o clearance, né, o metabolismo da medicação, ajustando para a função renal. E outra coisa bastante importante se tem um foco infeccioso, principalmente se não está sendo rebelado, a gente tem que correr atrás do foco e tratar uma cirurgia na barriga, uma infecção de parede, de abdômen, uma lesão vascular, um pé diabético. Então, assim, a gente tem que tirar o foco. Se não tirar o foco, o paciente não melhora, não responde, porque ali é um local onde a microcirculação está prejudicada, o antibiótico não chega adequadamente. Então, a gente sempre tem que ir em busca do local, do foco, tentar intervir, drenagem, né, de abscesso, ressecção e desbridamento também. Então, limpeza de ferida operatória, certo? Sempre tentar também em busca de dispositivos invasivos, sonda, catéter, tá certo? Se o paciente tinha uma cultura com uma MRSA, né, resistente à oxacilina, um estado resistente, e ele estava com acesso central, e quando foi coletado, ele estava com aquele acesso, e ele já estava 5 dias, aquele acesso ali já tem um biofilme, porque se foi na hemocultura, então o sangue com a bactéria já circulou, já pode ter formado um biofilme e o antibiótico não chega direito ali. Então, a gente também tem que sempre pensar em remover catéteres, certo? Principalmente infectados.
Está terminando, pessoal. E o que eu queria mais enfatizar aqui para o ambiente de terapia intensiva e na enfermaria também, porque esse manejo pode ser iniciado na enfermaria até o paciente ser alocado na UTI, né? É o manejo hemodinâmico do choque. Pessoal, vocês estavam me ouvindo? Estavam, né? Eu achei que na hora que eu botei aqui mais perto, ficou alto. Então, assim, o manejo hemodinâmico. O que é que a gente vai usar na expansão volêmica para melhorar a hipotensão? Cristalóide, tá certo? A diretriz recomenda cristalóide, de preferência solução balanceada, com plasma light, que às vezes não tem disponível na maioria dos serviços. Então pode ser optar pelo Ringer lactato, que tem menos cloro, menos sódio, que é o soro fisiológico. Na ausência, pode fazer o soro fisiológico, tá certo? Pode também fazer albumina para pacientes que estão hipoalbuminêmicos, ou que já receberam muito volume, que estão muito vasodilatados, né? Tem essa possibilidade da pressão córtica está muito diminuída, porque no choque séptico, o que é que a gente tem, pessoal? A gente tem uma inflamação exacerbada, provocando aí alteração do endotélio, né? Com alteração dos podócitos, do glicocálice, aumentando vasodilatação e extravasamento vascular. Então o líquido, né, não fica dentro do intravascular, ele extravasa. Então a gente tem que repor o líquido, mas tem cuidado que não vai extravasar. Então a droga vasoativa ela entra nessa vasoconstrição, que a gente faz esses espaços aí, né, que aqui pode ser extravasado vascular. Além, tem outros mecanismos do choque séptico, que é a alteração de impressão focal, então por isso que a gente não é só a vasoativa, não é só avaliar o volume, né? Tabulizar a internação e seguir focadas para a alteração renal. É a ação direta das toxinas, das bactérias, Pensar em barquinho de papel e daquela época, eu acho que ele simboliza para mim alegria e simplicidade. Uma alegria simples, assim, de criança. Na presença daquele que nunca dorme e que cuida dos males e que cuida da gente. Aqui na Bahia é como se eu estivesse encontrando as minhas raízes. Aquele a quem as ondas e o mar obedecem. E aonde ele vai guiar esse barco. O mar pode partir. Só poderia ver em Deus para criar todas essas belezas. Nós somos um barquinho de papel. Eu penso que o barquinho de papel ele pode se comparar a nós mesmos. Às vezes nós pensamos que somos muito frágeis, né, para viver nesse mundo, nesse mar de dificuldades e provações. Quando eu era criança, uma das minhas histórias preferidas era aquela do irmão de Jared. Eu sempre que fazia discurso na primária, eu usava ela. Quando eu vi o barquinho, eu lembrei que aquelas pessoas elas tinham muita fé, porque elas se lançaram, né, ao mar, em um barco que elas não tinham controle nenhum sobre eles, né? E está escrito que eles confiaram-se ao Senhor, seu Deus, e Ele guiou eles até a terra prometida, onde eles queriam estar, né, e precisavam estar. E uma dessas histórias que me toca muito é a história de quando Nefe teve que construir um barco, que ele não sabia nada, né? Ele não sabia nem com que ferramentas usar, como construir, mas ele tinha o Senhor, né? Que era o mais importante, que era tudo que ele precisava. E quando os irmãos dele foram zombar dele e falavam, você vai construir um barco, você não sabe fazer nada. Ele disse, o Senhor pode se mandar se eu abrir as águas e falar para esses montes irem daqui para lá, isso aconteceria. Por que ele não pode me ajudar a construir um barco? Eu lembro também dos apóstolos de Cristo, quando eles estavam no barco, eles estavam morrendo de medo. Porque não teria medo numa tempestade, a gente passa por essas tempestades na nossa jornada pessoal. Quando eu recebi essa música, eu estava passando por um momento bem complicado, uma semana bem conturbada, assim. Quando eu recebi a música, né, que fala sobre parar de se podar, né, eu vi isso, assim, né, eu posso confiar um pouco mais, né, na minha natureza, a gente se permitir florescer,
na vida. E o nome da música, né, Jardim, falar sobre plantas e tudo, remete a essa natureza. Eu acho que todo mundo precisa disso, né? O arrependimento é isso, é um recomeço. A gente está sempre começando de novo, não importa onde a gente esteja, não importa o quão longe, o quanto parece às vezes tudo escuro ou sem cor, né, sem vida. O Senhor ele tem poder de restaurar a gente, né? Estou mudando o meu olhar para me encontrar e as cores que eu perdi estão de volta. É muito lindo isso, assim, né? De trazer de volta as cores. É uma música sobre recomeço. O CNU já passou e você não sabe o que fazer agora? Não se preocupe com isso. Ainda temos milhares de cartas na manga. Correios, PRF, PF, MPU e BNDES. Essa é a nova era dos grandes concursos. E veja bem, aqui no GRAN não vamos apenas jogar as cartas na mesa. Vamos mostrar como usar as ferramentas certas para você virar o jogo e conquistar a sua aprovação. Aproveite que estamos oferecendo um mega desconto na assinatura limitada e garanta já a sua. O que a gente quer mais é o efeito alfa, que age nos receptores alfa 1, tá? Nos vasos, fazendo vasoconstrição. A noradrenalina, quando a gente pensa em melhorar a pressão arterial, é a droga de primeira escolha nos Estou olhando meu jardim, tem muito ainda pra crescer, mas sei que nada está perdido. Folhas caem, tem outras pra nascer. Cultivei dentro de mim quem quero ser. No mais, vou parar de me podar, deixar a luz que salva entrar, brilhar, e as flores que estavam mortas em meu jardim vão renascer, sua luz achar. Eu estou recomeçando, voltando a obedecer, me erguendo com seu poder. Estou mudando meu olhar pra me encontrar, e as cores que eu perdi estão de volta. No mais, vou parar de me podar, deixar a luz que salva entrar, brilhar, e as flores que estavam mortas em meu jardim vão renascer, sua luz achar. No dia em que meu Criador me receber, eu sei que eu quero tanto ser. Então a vasopressina também a gente usa nos casos de pacientes com choque cardiogênico que tem hipertensão pulmonar, também é uma droga também de escolha, tá bom? A epinefrina, ela é um agente potente, alfa 1, age também potentemente nos receptores beta 2, então naqueles casos de choque refratário, onde o paciente já está com aqueles receptores inundados com aquela droga, com a norepinefrina, às vezes associando, principalmente quando você tem aí um déficit cronotrópico, a epinefrina pode ter um incremento aí no débito cardíaco, tá bom? Então você pode associar a epinefrina no paciente que está com choque refratário como terceira droga. Nos pacientes que têm disfunção, né, cardíaca, é aquele paciente que você não pode fazer muito volume, tem baixa perfusão, ou seja, um choque
misto, né, distributivo barra cardiogênico, você pode considerar também nootrópico como a dobutamina, tá bom? E aqueles que eu falei, a angiotensina 2, também tem a terlipressina também, que não é recomendada aí como uma droga usual no choque séptico. Tá? Então, alguma dúvida aqui sobre os vasopressores, pessoal? Que é assim, a nora, a dose aí é 0,01 micrograma por quilo até 1,2, 1,5, tá certo? Geralmente doses maior do que 2 microgramas por quilograma minuto, a mortalidade é próximo de 100%, mas não quer dizer que você não deve usar. Tudo vai do seu paciente, né? O que é que causou, se foi uma coisa muito aguda, se é um paciente que tem uma disfunção aguda que é reversível, por exemplo, ele pode ter sangrado e aí está corrigindo, entendeu? Então, assim, se ele só tem uma disfunção orgânica, né, além da hipotensão, então, assim, tudo o limite, né, da dose de noradrenalina, você tem que individualizar. Mas, geralmente, doses acima de 2 microgramas, esse paciente aí tem uma mortalidade próxima de 100. Você tem que mexer em outras coisas, né? Procurar ver o azodimetileno, que é outra droga que no choque séptico não entrou no guideline, e também vitamina C, né? Também não recomenda vitamina C no choque séptico, tá bom? Corticóide, eu já falei, né? Dose de 200 mg dia, tá certo? Uma duração curta, de 5 a 7 dias, e a suspensão após até a suspensão dos vasopressores. Então, assim, parou de usar nora, pode suspender o hidrocortisona, não precisa desmamar. Né? A não ser que tenha usado mais do que 2 semanas, tá bom? 10 dias, mas é tempo curto, tá bom? Ventilação mecânica, como eu disse, né? Estratégia protetora, principalmente se tiver pulmão de SARA, com um volume corrente baixo, 6 ml por quilo, pressão de platô aí não maior que 30 e titular PIP conforme a oxigenação. Certo? Controle glicêmico adequado, uma glicemia sempre abaixo em torno de 144, 180. Lembrar, né, que o estudo Night Sugar mostrou que controles muito rigorosos da UTI pode aumentar a mortalidade, né, hipoglicemia. Então a gente tenta manter nessa faixa aqui de 144 a 180. Monitorização, né, frequente. Então, no início, né, que o paciente está realmente chocado, você pode botar de 2 em 2, de hora em hora, e aí vai se passando conforme a estabilização do paciente, né. Não esquecer, né, dessas terapias complementares, das profilaxias, sempre, a não ser que tenha contraindicação, a troprofilaxia medicamentosa, tá certo? Que é a heparina, de preferência de baixo peso molecular, tá certo? Úlcera de estresse com inibidor da bomba de próton, se o paciente tiver maior risco, né, de sangramento, e avaliar as contraindicações disso aqui, tá? Individualmente, tá certo? Obrigado. Sei que foi um pouquinho longa, mas eu abro aqui para cada meio. Eu abro aqui para perguntas, pessoal. Importante, né, estar com a memória boa aí do assunto. Uma pergunta. Gostaria? Opa, primeiramente, oi pessoal, parabenizar pela aula também, tema muito relevante, excelente. Queria saber, assim, é o nosso grande problema na sepsis, a gente não ter um exame, um diagnóstico, um exame específico para a sepsis, porque eu peço para a sepsis, além de todos os banhos que você falou aí, mas em relação aos biomarcadores, o que a gente tem hoje em dia em relação aos biomarcadores para diagnóstico, para consultorias, leucinas? Então, sim, falei falando mais uma vez para isso. Obrigado. Doutor César aí, parceiro aí nas UTIs, né? Tá com a gente.
De biomarcadores, a procalcitonina, ela não é um marcador para diagnóstico de sepse. Ela também não tem uma especificidade. Ela serve para diferenciar, né, e também dar prognóstico, monitorar tratamento. Então, por exemplo, aquele paciente que está tratando uma pneumonia e tem uma melhora clínica, e você está com antibiótico, quer ter uma segurança maior que aquela infecção está melhorada. Então, uma procalcitonina baixa, a chance dele ter um quadro de sepse é menor. Então, serve como prognóstico, avaliação terapêutica, mas ela é como o quicksilver, ela não é de triagem para sepse. Então, ela alterada, ela pode estar alterada em outras situações. Então, não tem realmente um biomarcador. Tem outro biomarcador que eu agora não me recordo aqui também, que está, mas que é caro, mas disponível também para sepse. Tá certo? Parabenizar aí o Dr. Calbi pela aula. Nosso feijão com arroz da UTI, né? Dr. Calbi, o senhor falou a respeito das culturas, né? Quando a gente admite um paciente que tem uma forte evidência que tem sepse, tem que iniciar um antibiótico, né, na primeira hora e coletar as culturas. A questão da epidemiologia, né, que o senhor falou também é bastante importante, né, para a gente ver qual é o foco daquela infecção e direcionar um antibiótico da primeira forma empírica. A minha pergunta é relacionada à questão da desescalonalização do antibiótico. Por exemplo, se você chega com um paciente e já entra com uma droga de amplo espectro, né, visto que ele tem um alto risco, e aí quando saem as culturas, que vem um antibiótico que também é sensível, um espectro menor. Eu queria que o senhor comentasse a respeito dessa situação, porque a maioria das pessoas tem aquela noção de que dar mais vai ser melhor para o paciente, entendeu? Nesse contexto. Foi uma boa pergunta, né? Isso implica em custo, em resistência, e além disso, né, conforme o protocolo, o paciente, principalmente com choque séptico, né, a primeira coisa, se esse antibiótico foi entrado com indicação correta, né? Se era um paciente realmente com alto risco de germe multidroga resistente. Vocês veem, quando eu passo na visita, eu pergunto de onde é que o paciente veio, por onde ele passou, quem foi que foi o vizinho, se tinha algum paciente do lado que tem um germe multi-R, quanto tempo ele já está na UTI, qual foi a enfermagem que ele veio. Então, isso aí é para avaliar exatamente o perfil, né, da microbiota do paciente. E depois outros fatores, se o paciente tem risco de droga multi-R. Já teve paciente que a gente entrou direto com Poli-B e Amica, né? E tem outros pacientes que a gente entra com Amica, por exemplo, né? Então, assim, e outra coisa, também variável, quando a gente está falando de choque séptico e de sepse, né? Lembrar da monoterapia e da terapia dupla. Então, no choque séptico, sempre entrar com terapia dupla, principalmente se tivesse alto risco para droga multiresistente. Sim, aí já pergunto, se foi bem indicado, né, o paciente tinha alto risco e tudo, duas coisas que a gente tem que saber. Primeiro, as culturas todas têm que estar negativas e ser coletado antes da suspeita infecciosa. O paciente tem que ter uma melhora clínica também do foco presumido. Então, assim, era uma pneumonia, né, então ele melhorou da pneumonia, o raio-x melhorou, não tem mais febre, ele está com 5, 7 dias, e a gente tinha entrado com um meropenem, por exemplo. E aí chegou lá a cultura da secreção traqueal e uma hemocultura, era um germe sensível a cefitazidina ou a tazocina. Então, teoricamente, eu posso escalonar para tazocina. Entendeu? O paciente está bem clinicamente. Não pode estar, porque esse paciente ele pode infectar de novo por outros germes, mas a gente pode e deve descalonar, certo? Não é problema. Agora,
vai até aqui para o laboratório, às vezes a gente não consegue ter essa prática pelo tempo. Porque como já é recomendado tempos mais curtos, 7, 10 dias que a gente está praticando, então se a cultura demorar um pouquinho mais, a gente está completando todos os pacientes com um antibiótico que a gente entra empírico, que já é uma bala de canhão que a gente joga quando o paciente está com choque séptico. Então, a gente poderia, e uma coisa que tem que ficar bem claro, que resistência não tem a ver com gravidade. Às vezes eu posso ter uma bactéria muito sensível, um estáfilo oxissensível, e ele ser muito mais virulento do que um estáfilo resistente. Não sei se vocês estão me entendendo, né? Então, assim, eu posso ter uma cepa de estáfilo sensível a óxido, que é muito mais virulento, ou seja, vai matar o paciente em 24, 48 horas, e eu posso ter um estáfilo resistente à oxacilina, sensível ao branco, mas ele é menos virulento. Então, não tem a ver com isso. A diferença é que se a gente tem, quando é multiresistente, a gente tem poucas opções, né? Então, se falhar, esse paciente tem pouca opção de alternativa, né? Então, sem contar que induz, né, resistência também, né? Se você mantém aquela bactéria ali que é resistente sem tratar com antibiótico que mata ela, vai se reproduzir, vai gerar mais bactéria, vai se espalhar para outros pacientes dentro da UTI e aí vai ficar com o problema de resistência maior. Então, o guideline recomenda descalonar antibiótico, tratamentos por tempo mais curtos, tá certo? Sempre que possível, e levando em consideração isso aí, né? Então tem que ter realmente parâmetro clínico, laboratorial. A procalcitonina entra aí no descalonamento, tá certo? Então, posso usar a procalcitonina para descalonar também. É isso, respondi a pergunta. Mais alguma? Parabéns, doutor, pela palestra. Obrigado. Eu tenho uma dúvida. Em caso de paciente que a gente for preferir usar albumina, né, coloide, assim, fora as indicações, né, síndrome hepatorenal, paciente hepatopata, e eu já quiser entrar, como é que eu prescrevo? Assim, eu já faço a primeira expansão balínica e já troco? Exato. Então, assim, a indicação ali, no caso de choque séptico, seria aquele paciente que você já fez ali, né, 1.500, você tem mais chance de edema, então um paciente que está mais inflamado, você pode fazer, não é albumina pura, é albumina com, por exemplo, 500 ml de Ringer. Então, você faz um frasco de albumina com 500 de Ringer, é como se você estivesse fazendo 1.000 de Ringer, equivalente. Então, a dose, no outro perfil do paciente, você quer secar o paciente, né? Então você coloca albumina com diurético para secar, né? No choque, você quer que o volume fique lá dentro, você quer restaurar o intravascular, então você faz a albumina junto com o Ringer lactato, por exemplo. Na cirurgia cardíaca, que também passa pela circulação extracorpórea, há uma coisa similar a sepsis, né? Então, resposta inflamatória, vasoplegia, vasodilatação. Então, quando o paciente que a gente já está fazendo um volume também mais elevado, a alternativa é fazer, principalmente o paciente sangra também, perde, né, colóides, pressão cólica, então você também pode fazer albumina. Não tem estudo mostrando assim, tanto de albumina, dose de albumina, mas esse é um frasco, né, 1 miligrama, 1 a 2 miligrama por quilo, dá 2 frascos, e junto com a expansão que você quer fazer. Então, você quer expandir, faz o volume, 500 ml, por exemplo. Não, nesse caso do choque, não deixa de horário. Ele é só como expansor mesmo. Não, no choque não deixa de horário. E aí você também tem que... Não, também não. Avaliando. Então, assim, você vai avaliar débito cardíaco. Seria uma segunda aula, os dispositivos de monitorização, né, hemodinâmica, né? Então,
A gente tem a monitorização invasiva, monitorização minimamente invasiva e a monitorização básica. A monitorização básica é o quê? É a pressão arterial, por mais que seja um nome invasiva, é uma monitorização básica, né? Da PAI. Nós temos a frequência cardíaca, o débito urinário, a pressão arterial também não invasiva ou a invasiva simples, é monitorização básica. A monitorização avançada, minimamente invasiva, é aquela que tem dispositivos centrais de seção periférica, no caso, aquelas plataformas, né, da FMIO, da FlowTrack, que ali você, que são plataformas que avaliam o débito cardíaco, não é só a pressão arterial. Eles avaliam o débito cardíaco de forma minimamente invasiva através da análise do contorno da onda de pulso. Então, né, tem o pico lídico, na verdade, é termodiluição. Então, você avalia o débito cardíaco, né, sem estar necessariamente com um catéter de Swan-Ganz, né, de artéria pulmonar. E aí tem a monitorização avançada invasiva, que é através do catéter de artéria pulmonar, né, que é o Swan-Ganz. Aí aquele também você tem o débito cardíaco. Então, antigamente, por exemplo, só monitorizava o débito cardíaco com o Swan-Ganz. Hoje, o Swan-Ganz está quase obsoleto, mas tem suas indicações, né? E a gente tem a monitorização do débito cardíaco de forma minimamente invasiva. E aí seria a medicina mais ainda guiada por método. Então, você faria o volume, mexeu no débito cardíaco, melhorou, né? Fez um eco também, é uma forma também de monitorização, o eco à beira-leito, né? A desvantagem do eco é que ele é examinador dependente e também não é contínuo, né? E ele só retrata ali aquele momento que você está fazendo o eco, né? Daqui a meia hora, se estiver alterado. Então, é isso. Então, a gente pode ficar para a próxima aula, monitorização hemodinâmica. Viu? Obrigada pela aula, Dr. Calbi. Uma dúvida que eu gostaria de esclarecer é que o melhor momento de levar o paciente séptico para a ventilação mecânica, quando ele está evoluindo com aquela deterioração, por exemplo, paciente que tem uma sepse de qualquer foco que possa evoluir com pulmão de SARA, o que a gente pode usar até para se respaldar, dizer agora é o momento de intubar, eu posso ainda deixar esse paciente, por exemplo, no suporte não invasivo de ventilação, como a gente pode manejar essa parte? Boa pergunta, viu? Não é uma pergunta simples, tá? A resposta é individualização. Então, nem todo paciente que está com choque, você vai ter que intubar. A maioria, sim. O critério é que o paciente acabou de entrar em choque, você fez a expansão volêmica, está com a nora em dose baixa, o foco não é pulmonar, é um foco urinário, por exemplo. E aí você entrou com antibiótico rápido, fez as medidas e a droga estava em dose mínima e após a reavaliação ou durante a evolução ele respondeu bem, né? Não precisou titular e está em melhora. Aí você colhe o lactato, está em queda. Então gera um lactato baixo, limítrofe, e ele está em queda e o paciente tem sinais de melhora. Então, se está melhorando, você tem margem para não intubar. Obviamente, se a disfunção orgânica dele não for nem respiratória, né, não tiver insuficiência respiratória nem neurológica. Se ele tiver deterioração, a disfunção for neurológica, tem que intubar. Pressional lento, né, ali é baixo débito cardíaco, né, baixa perfusão, sonolência também, pode ser metabólico e respiratório também, se tiver com frequência acima de 26, né, a intubação vai servir para diminuir o consumo, né, e melhorar a oxigenação. Então, a gente tem que avaliar qual é o fator
discussão a bilirrubina aumentada e o lactato estava 4. Mas aí você detectou precocemente, fez a expansão, iniciou a nora, o paciente ficou acordadinho, melhorou a frequência respiratória, né? A cardíaca, a pressão está boa, está com 0,01 micrograma de nora. E aí, se intubaria esse paciente? Não, então dá para manter. Agora, durante a avaliação, o paciente começa a deteriorar, você faz a gás de controle, o lactato está aumentando, não tem o peso de lactato. Você tem que ver o que é que está. Você já otimizou toda a terapia e ele ainda está com o lactato aumentando. Ou seja, o choque é um desbalanço entre a oferta e o consumo. Se você já otimizou toda a oferta, não tem mais o que fazer, é economizar, né? Então você vai entubar para diminuir o consumo de oxigênio do paciente, né? Então, é uma indicação. Tá bom? E, né, obviamente, insuficiência respiratória, choque refratário, né, ou dose moderada. Então, dose baixa, mínima, se não for respiratória ou neurológica, eu não indicaria intubação, assim, como a gente diz, inadvertidamente, assim, todo paciente tem que ser intubado, todo paciente está com choque séptico, não quer dizer que todo paciente tem que ser intubado, mas você também não pode postergar a intubação. Então, assim, o paciente tem que ficar à beira-leito. Uma mensagem que eu queria deixar: tudo que a gente prescreve um paciente desse não é só prescrever, a gente tem que checar que está entrando, está fazendo que a gente tem um curto tempo. Então, na hora eu pedir a gasometria, e a gasometria chegar de manhã, na hora eu pedir um antibiótico, eu tenho que checar se aquele antibiótico entrou, então eu tenho que me comunicar com a equipe, cadê o antibiótico entrou e cadê o resultado da gasometria. Porque assim, se você demora a ter as condutas, o tempo vai passando, e aí é aquele paciente que você recebeu 11 horas da noite, com lactato de 2, uma gasometria com pH de 7,3, e aí você não percebeu a pior das disfunções, e aí de manhã, 6,5, está com pH de 6,9, com lactato de 15, mas ele pode estar consciente e acordado, mas ele está chocado. E aí, o que é que acontece? Nas próximas horas ele vai deteriorar, vai afundar, e aí ele já está chocado, aí vai rebaixando de consciência, ou respiração, e aí o choque já está instalado desde ontem, entendeu? Então, assim, em UTI, a gente tem que, além de implementar a medida, monitorar a resposta. Então, assim, eu fiz o volume, melhorou a pressão? Não, então vou fazer outra coisa. Então, sempre reavaliando o paciente. Bom, acho que todo mundo aqui tem um coffee break aí, pessoal, viu? Todo mundo esperou aí, vieram cedo, então já deve estar todo mundo com fome. Mas se tiver alguma pergunta ainda, a gente, eu liberaria o coffee break, né? E aí se alguém tiver alguma dúvida, que quiser perguntar, a gente pode responder com vocês comendo mesmo, tá bom? Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Railana, eu sou representante da linha hospitalar do Piauí, né, a Biolab, e estou aqui para agradecer publicamente ao Dr. Calbi pela iniciativa e dizer que ele pode contar sempre comigo, principalmente para essa segunda aula que você falou, né, já sugeriu. Já estamos aqui e convidar vocês para o coffee break que tem ali atrás esperando vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. O Núcleo de Educação Permanente do HJV agradece a presença de todos.